O Vitor está dizendo o seguinte, que falta segurança jurídica também, e essa questão da segurança jurídica, a questão da valorização do pessoal, para mim é uma situação que está toda imbricada com a questão da mudança que tem que partir, no meu entendimento, de fora para dentro. Como é que muda de fora para dentro? Você conscientizando a sociedade, como de alguma forma a gente tenta fazer em relação à valorização do funcionário público, à valorização do policial, à valorização do médico, do professor, à valorização de quem está na linha de frente, principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos, onde a demanda é maior, isso precisa ser feito de fora para dentro. Por quê? Quando a sociedade se conscientiza, no momento em que ela vai eleger uma representação parlamentar, ela também o faz baseada nessa premissa. Então, eu entendo dessa forma, que é importante que haja primeiro a conscientização, para depois a tradução, a partir da ação legislativa, vir de encontro à necessidade do operacional, vir de encontro à necessidade do que a sociedade precisa em última instância. Baseado nisso, eu queria perguntar para o capitão Moser o seguinte, claro que de uma forma genérica, sem entrar nos meandros, a questão do seu entendimento em relação à necessidade do investimento em inteligência. Eu falo isso porque vejo também, em relação às Forças Armadas, uma outra seara, que a grande mídia, ou alguns agentes da grande mídia, não vou generalizar, batem muito na ideia de que o serviço de segurança e de inteligência no Brasil, eles sejam tratados de maneira a indispor a sociedade em relação ao que se oferece, inclusive, de recurso para eles. Então, eu queria saber a sua perspectiva, a sua opinião, no que tange a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobre a necessidade ou não de que haja, além do aspecto operacional, além do aspecto técnico da operação, além do armamento, além dessa questão da construção do modo operando na operação, o investimento em inteligência. O quanto isso, no seu entendimento, é ou não importante? Bom, vamos lá. Dentro da Polícia Militar, a gente tem a 2ª EM, que ela trata diretamente de questões estratégicas, e tem o pessoal da Corregedoria, que também faz um bom trabalho de inteligência. Eu nunca atuei nessa área direta, né? Mas assim, eu tenho o resultado do trabalho deles no final da ponta. No que tange as manifestações, as quais eu operei por quase uma década na área central, a gente tinha essa parte de inteligência, eu não vou falar os detalhes aqui para não atrapalhar o serviço dos meus colegas, mas a gente tinha toda a informação que nós precisávamos para fazer um dimensionamento, um planejamento e todas as variantes, inclusive durante as situações. Então, assim, um serviço de inteligência, no final da ponta, nas agências de área, nos P2, é bem ativo e especializado com a demanda de cada região, né? Na parte operacional de policiamento, atividade fim, toda a nossa análise, ela parte de uma base criminal, que ela é alimentada por um sistema, pelo Infocrim, é feito manchas criminais em determinadas áreas, onde ajuda a gente a subsidiar o policiamento. Obviamente que é uma imagem, um dado um pouco frio, e a gente usa outros vetores para poder coletar mais informações. Hoje em dia existe o policiamento comunitário, que a gente tem a ajuda do CONSEG, né? O Sérgio Miranda, o presidente lá do nosso CONSEG, inclusive, se estiver assistindo o vídeo, muito obrigado pelo seu apoio. Junto com a comunidade, a gente consegue pegar dados pontuais para poder estar incrementando, fazendo uma análise mais qualitativa dos indicadores que vêm dessa base do Infocrim, por exemplo. E a partir daí nós posicionamos as viaturas, fazemos um remanejamento do policiamento, né? Outra maneira de obter dados de inteligência é justamente com a tropa que está na rua. Na minha companhia, por exemplo, a gente tem um hábito lá na sessão de planejamento, é quase uma regra. Todo dia, o sargento que está comandando a fração de tropa na rua, ele tem a obrigação de passar alguns dados pontuais para o meu auxiliar de planejamento de operações. Então, a gente consegue pegar os detalhes para fazer. A gente tem muito subsídio da agência do P2 também, na parte macro, né? Qual que é? Tá tendo roubo de moto, agora tá tendo roubo de carga. E tem os agentes dele, com as técnicas dele, eles trazem essa informação. Então, eu acredito que a parte de inteligência, obviamente, talvez tenha que ser aperfeiçoada, natural, né? Com mais meios, mas eu acho que supre muito bem as demandas da polícia. Como eu disse, parte operacional, parte de meios, parte tática, parte técnica, eu acho que a gente está bem servido, né, nessa parte. Mesmo em relação aos recursos para prover essa ação de inteligência?
Então, como eu disse, eu não sou técnico na área de inteligência, né? Talvez alguma tecnologia que os favoreça, a qual não vou saber precisar, talvez seja bem-vinda, né? Mas eu, como eu não opero diretamente nessa área de inteligência, eu sou usuário do resultado deles. Para mim, como usuário final, chega bastante coisa interessante para fazer o meu trabalho. Mas, naturalmente, na parte de acompanhamento de crime organizado, de outro tipo de evento, talvez seja interessante ter um implemento, mas eu desconheço para precisar exatamente o que eles necessitam nesse momento. Muito bom.